nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tudo bem? Nós vamos aprofundar na Palavra de Deus, meditando um pouquinho sobre a dinâmica da cura interior a partir da Palavra de Deus. É sempre bom saber que você está aí conosco, me acompanhando, aprendendo, me ensinando também nos comentários que você manda para que nós avaliamos a nossa caminhada. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, a Palavra de Deus vai nos capacitando a entendermos um pouquinho mais o que Jesus fez ao passar nesse mundo. Você deve ouvir, lembrar que algumas vezes nós conversávamos e alguns textos de reflexão apontavam para nós: o reino de Deus está próximo. Jesus pediu que anunciássemos o reino, dizer para as pessoas que o reino está próximo. Certa vez ele disse: o reino de Deus não é comida e bebida, mas é o reino de paz, de justiça, de amor, bondade, afabilidade. E aí então nós precisamos saber se estamos acessando esse reino. Já que está tão próximo, eu posso tocar, eu posso experimentar. Eu preciso entender que está nesse reino. E uma das vontades de Deus é que nós vivamos bem. Deus não nos quer mal. Deus conhece o interior do ser humano. Deus conhece e vê a nossa índole, nossos pensamentos. Basta você olhar os evangelhos. Jesus conhecia o pensamento dos fariseus, o pensamento da população. Assim como hoje ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Sabe do esforço que nós temos para evangelizar, sabe também do esforço que muitas vezes você tem para prestar atenção, para você continuar na caminhada, para rezar, para ir na missa, para ir num grupo, para rezar o terço. Quantas pessoas desistiram e partilham conosco até dizendo: eu perdi a fé, eu não aguento mais. Faz um monte de coisas, mas quando vai falar de Deus, não suporta. E aí há pessoas que estão padecendo, sofrendo de dores das mais diversas partes do corpo. Eu começo partilhando com você, meu irmão, minha irmã, de uma jovem que atendi recentemente, e ela presenciou uma situação de violência, e ela dizia assim: olha, eu passei muito mal, os meus rins estão doendo, estou tomando remédio, estou indo para o médico, e eu não aguento mais, reze por mim. Eu só lembrar daquela situação, eu sinto mal. Bem, ouvi a queixa dela, depois ela fez todo um outro relato. E é bom quando nós ouvimos, porque a pessoa começa a jogar para fora a verdade dela, aquilo que o diácono vem falando desde as primeiras catequeses, a minha verdade, sem esconder. E aí então eu refletia com ela sobre essa região onde ela dizia para mim que estava doído. Eu disse: você precisa perguntar para você mesmo por que está com essa dor aí. Porque você não levou nenhuma pancada, não se machucou, está se cuidando, por que essa dor está surgindo aí? Fiz uma orientação para ela e ela então depois, eu desafiei ela a escrever, como fiz o desafio para vocês escreverem aquelas coisas que estavam incomodando. E ela começou a partilhar comigo depois de outros dias quantas lembranças de situações parecidas com aquela que ela tinha vivido, estavam adormecidas, e ela começou a relatar um dia uma coisa, outro dia outra, e as coisas começaram a aparecer na mente dela, coisas que não estavam resolvidas. E que essas coisas foram registradas de alguma maneira no inconsciente dela, e então naquele momento que ela presenciou aquela situação, esse nosso inconsciente jogou a memória para fora. Só que não em forma de lembrança, forma de dores, para que ela conhecesse o próprio corpo. E é isso que você vê
Jesus olha para o nosso interior para conhecer aonde estão essas dores, essas doenças escondidas. Última semana agora, estamos aqui no finalzinho do mês de março de 2021, hoje é dia 17, mas nós lemos no Evangelho, nessa semana, dizendo que chegou-se um senhor e pediu que Jesus fosse na casa dele curar o filho dele. E Jesus disse, vai, teu filho está bem. O homem foi para casa e chegou lá, já vieram dizer que o filho estava bom. Interessante que São João conta esse detalhe. Diz que o homem perguntou, mas quando ele ficou bom? E o pessoal disse, olha, ontem, tal horário, a febre deixou ele. E quando lia isso, me chamou a atenção, porque Jesus curou a febre da sogra de Pedro e agora cura a febre de uma criança. E a criança voltou a viver de febre. Nossa, diácono, febre mata? Bom, primeiro, vocês já sabem, já falamos sobre isso, febre não é doença. É um sintoma de que alguma coisa não está bem dentro de você. Uma terapeuta dando um curso para nós, para um grupo de pessoas das quais eu fazia parte, ela dizia, gente, sentir mal é uma graça de Deus. Por quê? Porque diz para mim que eu tenho algo para tratar, algo que não faz bem para mim. E quando eu sinto mal, eu preciso tentar identificar o que é para que Jesus cure. Não que Jesus precise que eu fale para ele, mas trazendo do meu inconsciente, guardadinho lá, 7 chaves, e colocando as claras para Jesus, ele vai curar. Então, muitos de nós sofremos das mais diversas enfermidades. Dores, ansiedade, dores de cabeça, dor no corpo, faz cirurgia, vai para o médico. E quantas pessoas eu já ouvi, talvez você também já ouviu, que foram para o médico, faz exames e não descobre o que tem. E às vezes uma simples oração. Uma simples não, porque toda oração tem o seu poder. É a invocação do nome de Deus. Basta invocar o nome de Deus e é a oração super poderosa. E se você me pedir, já falando em oração poderosa, uma oração poderosa, eu digo, reza o Pai Nosso. Foi o próprio Deus, Filho de Deus, que ensinou para nós. E quando eu rezo, eu me comprometo com o outro, comigo, com Deus, e ajudá-lo no processo. Como acontece então essa dinâmica da cura interior? Recapitulando um pouquinho, mas também te jogando a dar passos mais concretos. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o que está me afligindo. E uma vez que eu conheço isso, eu preciso apresentar para Jesus, mas como quem está disposto a não sofrer mais por aquilo. Muitas vezes nós temos pecados de estimação, doenças de estimação e assim por diante. Mas como assim, diácono? Não vou querer sarar? Ora, muitas vezes uma dor, uma enfermidade faz com que as pessoas dão atenção para você. Preste muita atenção nisso. Quantas vezes uma falta de ar, uma palpitação, uma dor de cabeça, ou travar as pernas e assim por diante, faz com que alguém pergunte, está tudo bem? Alguém desista de sair, fique em casa. Criança acontece isso, adulto também acontece. Lembro, enquanto falo com você, de um jovem que durante um evento ele travou, cintura para baixo, não mexia. E ficamos apavorados, vieram me chamar, estive lá conversando com ele. E ele disse que não tinha batido em lugar nenhum, não aconteceu nada. Ele dizia, está doendo muito, doendo muito. E na conversa com ele, quando começou a doer? Era quando eu lembrei da minha filha. Aí então tem toda uma história por trás que ele foi lembrando e os membros inferiores dele foram destravando. A nossa mente para nos salvar, a nossa mente, graças a Deus, para nos não deixar sofrendo, ela cria mecanismos de defesa. E às vezes o mecanismo de defesa é avisar, olha, estou sentindo uma dificuldade aqui. E eu preciso responder, eu preciso olhar, dar atenção para aquilo que meu corpo está dizendo. Porque Deus quer curar você, meu irmão. Deus decidiu te dar uma vida plena, uma vida boa. Tanto que o seu inconsciente mostra, tá mal, preste atenção. Mas quantos estão fugindo para não olhar da onde está nascendo, qual é a causa, qual é a raiz do problema? Então eu vou buscar na droga, vou buscar na bebida em excesso, vou buscar na sexualidade, vou buscar na mentira, vou buscar na violência,
ou buscar num monte de lugares, situações, para acalmar a angústia interna da qual nós vivemos. E nós podemos, com Deus, virar esse jogo, fazer diferença. A palavra de Deus nos ensina. E a palavra que eu deixo para você hoje é: Deus conhece o seu interior, conhece a sua alma. É o salmo que diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu convido você a se abrir para Deus, para que Ele olhe para você e não tenha medo de Deus. Deixa Deus te mostrar o processo de cura que precisa acontecer na tua vida. Eu peço a Deus agora, nesse momento, pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que o Senhor venha em teu auxílio, que o Senhor venha em auxílio da tua necessidade e te ajude a ter um encontro com Ele, um encontro transformador. A dinâmica que eu quero que você faça hoje, mais uma vez, antes que nós encerramos as nossas catequeses, e eu creio que a semana que vem nós fecharemos a nossa catequese da dinâmica, cura através da dinâmica, a cura interior através da dinâmica da palavra de Deus. Mas eu quero que você, mais uma vez, preste atenção em você. Quantos sentiram, enquanto me ouvia, raiva, sono, dores na perna, tremedeira, coisas assim? Preste atenção nos sintomas. Preste atenção. Se pergunte por que está sentindo isso. E que a graça do Espírito Santo te ajude a compreender e a jogar para fora. Quem sabe a semana que vem eu consigo falar mais com você, que você consiga entender o processo, a causa e se libertar. Deixar o inconsciente trazer à tona aquilo que não presta e ressignificar todo o sofrimento que talvez você tenha vivido até hoje. Que Deus bondoso, rico em misericórdia, conceda a você e os seus uma bênção especial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração divino de Jesus, providenciai. Grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.